Então, crianças, a gente viu o que aqui? Que a nossa vazão volumétrica em 1 ela vai ser igual à vazão volumétrica em 2, correto? Então, vamos substituir as unidades que a gente tem. A gente quer achar V2, que é a velocidade lá naquela seção 2. Então, como que eu faço? V2 vai ser igual a V1 vezes A1 dividido pela área 2. Então, V2 vai ser igual a V1, que vale 8,5 centímetros por segundo. Olha só, tá tudo em centímetros. Então, como já está tudo em centímetros, eu não vou transformar para metro, tá? Eu vou trabalhar com centímetro mesmo. Vezes a área 1. A área 1 é 15 centímetros? Não, a área 1 é π vezes d, que é 15 ao quadrado sobre 4, dividido pela área 2, que é π vezes 5 ao quadrado sobre 4. Alguém pode fazer para mim essa conta? Que eu não estou achando minha calculadora. Nossa. 76,5 centímetros por segundo. Esse deu o valor da minha, tá? Vou conferir aqui novamente. Alguém fez aí? Isso aí, 76,5 centímetros por segundo. Então, a gente conseguiu achar a nossa velocidade, ok? Deixa eu ver aqui, parece que alguém falou alguma coisa. Isso, obrigada, Roger. Então, vamos lá, vamos fazer o segundo exemplo. Hoje eu trouxe 4 exemplos para vocês, tá bom? Então, no tanque misturador da figura, 20 litros por segundo de água são misturados com 10 litros por segundo de um óleo, com ρ igual a 800 kg por metro cúbico, formando uma emulsão. Determinar a massa específica e a velocidade da emulsão formada. Então, a gente sabe o que? A gente está colocando aqui 20 litros por segundo e aqui a gente está colocando 10 litros por segundo. Quanto que tem que sair aqui? Se tudo que entra tem que sair, aqui vai ter que sair quanto? Então, a gente sabe o quê? Que são fluidos incompressíveis. Água, óleo, aí a emulsão formada, eles são incompressíveis. Então, a nossa vazão volumétrica aqui, ela vai ter que ser a mesma que vai sair, não é verdade? Então, eu sei aqui que Q1 vai ser Q1, não. Vou chamar essa aqui de seção 1. Essa aqui de 2, do óleo. E aqui eu vou chamar de seção 3. Então, Q1 mais Q2 tem que ser igual a Q3. A vazão de água mais a vazão de óleo tem que ser igual à vazão da emulsão. Então, a gente sabe o quê? Que a vazão da emulsão, ela vai ser de 20 litros por segundo mais 10 litros por segundo, que é igual a 30 litros por segundo. Ok, é isso que a gente quer determinar? Não, a gente quer saber qual que é a massa específica da emulsão. Como que eu faço isso? Eu sei também que o ρ da emulsão, a massa específica vezes a vazão da emulsão,
vai ser igual à massa específica da água vezes a vazão de água, mais a massa específica do óleo vezes a vazão volumétrica do óleo. Então, a gente quer saber a vazão da emulsão, né? Vazão da emulsão vai ser igual. Vou fazer mais em cima, que é para caber tudo aqui. Massa específica da emulsão vai ser igual à massa específica da água vezes a vazão volumétrica de água, mais a massa específica de óleo vezes a vazão volumétrica de óleo, dividido pela vazão volumétrica da emulsão. Só a gente substituir. Então, a massa específica da emulsão vai ser 1000, que é a massa específica da água, vezes 20 litros por segundo, vai dar o quê? 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Mais, qual que é a massa específica do óleo? 800. 800 vezes 10 vezes 10 a menos 3, porque está em litros, a gente vai passar para metros cúbicos. Dividido por 30 vezes 10 a menos 3. Então, aqui a minha massa específica da emulsão vai ser igual a 933,33 quilogramas por metro cúbico. Essa é a massa específica da emulsão. E a velocidade da emulsão? A velocidade da emulsão eu posso achar por meio da vazão volumétrica, porque a vazão volumétrica não vai ser velocidade vezes da área. Então, se eu sei a vazão volumétrica, consigo determinar qual que é a velocidade. Velocidade é a vazão volumétrica dividido pela área. Então, a minha velocidade vai ser vazão aqui, a gente sabe que é 30 litros por segundo. Então, 30 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido pela área, que é 30 centímetros quadrados. 30 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 10 a menos 4, da gente passar para metro quadrado, tá? Isso aqui vai dar uma velocidade da emulsão igual... Tchan, 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 tchan. A 10 por segundo. Ok? Crianças? Ok, professora. Ótimo. Então, a gente tem a 3. Professora, você vai colocar esses exemplos lá no liceu, né? É porque eu não tirei print da outra. Não, sem problemas. Na hora que terminar essa aula hoje, eu já vou postar o vídeo lá para vocês, tá bom? Então, no exemplo 3, a gente tem o quê? Ar escoa em regime permanente num tubo convergente. A área da maior seção do tubo é 20 centímetros quadrados e a da menor seção é 10 centímetros quadrados. A massa específica do ar na seção 1 é 0,12 kg por metro cúbico, enquanto que na seção 2 é 0,09 kg por metro cúbico. Sendo a velocidade na seção 1 de 10 metros por segundo, determine a velocidade na seção 2. Então, a gente tem o que? A gente sabe qual que é essa área maior. Então, isso aqui foi um dado. A gente sabe qual que é a área menor. Também foi um dado. O que a gente precisa determinar? Qual vai ser essa velocidade aqui na seção 2? Então, aqui a gente tem V1, V2. Como que eu faço isso? Então, eu sei que tudo que entra vai ter que sair. Só que é um ar. Ar é um fluido compressível, então eu vou fazer a minha análise pela minha vazão mássica. Então, a vazão mássica que entra, ela vai ter que ser igual à vazão mássica que sai. A vazão mássica na seção 1 é igual à vazão mássica na seção 2.
Então, eu sei que ρ1, V1, A1 vai ser igual a ρ2, V2, A2. Então, eu quero determinar qual que é a velocidade na seção 2. Vou isolar ela. Minha velocidade na seção 2 vai ser a massa específica na seção 1 vezes a velocidade na seção 1 vezes a área 1 dividido pela massa específica na seção 2 vezes a área na seção 2, ok? Então, vamos substituir. Eu tenho a massa específica na seção 1? Tenho. Tem a velocidade na seção 1? Velocidade a gente tem? Tenho também. Tem qual que é a área? Tenho, que foi um dado. E para a seção 2 eu tenho a massa específica? Sim. E eu quero saber, e eu tenho qual que é a área. Então, a gente consegue determinar. Velocidade na seção 2, ela vai ser igual ao quê? Massa específica na seção 1, 0,12 quilogramas por metro cúbico, vezes velocidade na seção 1, 10 metros por segundo, vezes a área na seção 1. A área da seção maior, que é a seção 1, tem 20 centímetros quadrados. 20 centímetro quadrado para passar para metro quadrado, vezes 10 a menos 4. Isso aqui tudo dividido pela massa específica na seção 2, que é 0,09 quilogramas por metro cúbico, vezes a área na seção 2. Na seção 2, cadê a área da seção 2? 20, 10, tá aqui em cima, né? 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, isso aqui vai dar pra gente uma velocidade 2 igual a... Tchan, 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 tchan. Vinte e 26,67 metros por segundo. Então, nossa velocidade na seção 2 é 26,67 metros por segundo. Ok com esse primeiro exemplo? Na primeira alternativa? Ok, né? Aí a gente quer determinar o quê? A vazão em massa de ar nas seções 1 e na seção 2. Então, o que é a vazão em massa de ar? Quando eu falo vazão em massa, eu quero saber qual que é a minha vazão mássica. A vazão mássica que a gente representa pelo M ponto. Eu quero saber o M ponto na seção 1 e na seção 2. Então, M ponto na seção 1 vai ser o quê? Massa específica da seção 1 vezes a velocidade da seção 1 vezes a área da seção 1. Então, a vazão mássica na seção 1 vai ser o quê? 0,12 quilogramas por metro cúbico, vezes a velocidade, que é 10 metros por segundo, vezes a área, que é de 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aqui vai dar para a gente que na seção 1, 0,12 vezes 10 vezes 20 vezes 0,0024 quilogramas por segundo. E na seção 2? Na seção 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Massa específica vezes a velocidade na seção 2 vezes a área na seção 2. Então, na seção 2, a gente vai ter o quê? Massa específica 0,09 vezes a velocidade, que a gente sabe que é 26,67, vezes a área, que é 10. Deixa eu fazer para a gente ter quais são as grandes.
0,0024003. Esse 003 vem da aproximação, que aqui vai dar uma dízima periódica, 26,67 é uma dízima. Então, como propõe a equação da continuidade, a gente vai ter a mesma quantidade de vazão mássica nas duas seções, tá bom? E a vazão em volume de ar nas seções 1 e nas seções 2. Vazão em volume, a gente quer saber qual que é a nossa vazão volumétrica. Nossa vazão volumétrica a gente consegue determinar como sendo a velocidade vezes a área. Qual que é a vazão volumétrica na seção 1? Velocidade 10 metros por segundo vezes a área, que é 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a vazão volumétrica é 0,02 metros cúbicos por segundo na seção 1. E na seção 2, velocidade 2 vezes área 2. Então, a vazão volumétrica na seção 2 vai ser velocidade 26,67 vezes a área, que é 10 vezes 10 a menos 4. Zero vírgula 0,02667 metros cúbicos por segundo. Professora, mas não é igual. Tem que ser igual? Não, porque o fluido, ele é compressível. Como ele é compressível, a gente vai garantir a equação da continuidade apenas para a vazão mássica. A vazão volumétrica é diferente, porque o fluido ele vai sofrer compressão devido à diferença de volume, tá bom? Até aí tudo bem? Então, quando a gente tem fluido incompressível, tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica vão ser iguais. Quando a gente tem fluidos compressíveis, somente as vazões mássicas elas são iguais, tá bom? E aí a gente vai para o exemplo 4. Os dois tanques cúbicos com água são esvaziados ao mesmo tempo, pela tubulação indicada na figura, em 500 segundos. Determinar a velocidade da água na seção A do tubo, então aqui está a nossa seção A, supondo desprezível a variação de vazão com a altura. Então, nós temos aqui dois tanques cúbicos. Eu vou chamar esse aqui de tanque 1, eu vou chamar esse aqui de tanque 2. Os dois tubos, os dois tanques, eles descarregam água nessa tubulação. Então, eu vou dizer o quê? Que a vazão volumétrica do tanque 1 mais a vazão volumétrica do tanque 2 vai ser igual à vazão volumétrica em A, na tubulação A. A água que sai do tanque 1 mais a água que sai do tanque 2, elas se juntam para formar essa vazão volumétrica aqui na tubulação A. Então, o que eu tenho que determinar? Eu tenho que saber qual que é a minha velocidade, certo? Velocidade, eu vou determinar a partir da vazão. A vazão volumétrica aqui em A, ela vai ser velocidade vezes a área. Então, eu sei que a minha velocidade, vou escrever isso aqui de novo, Q1 mais Q2 vai ser igual a velocidade em A vezes a área A. Então, a minha velocidade em A vai ser igual a vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2, dividido pela área na seção A. Eu tenho a área na seção A? Tenho, foi um dado. E as vazões, como que eu faço para determinar? Eu tenho qual que é a velocidade de saída da água aqui e qual que é a área da minha tubulação? Não tenho. Tem outra forma de eu descobrir qual que é a minha vazão volumétrica? Tem. Qual? A gente sabe que vazão volumétrica vai ser volume sobre tempo. Eu sei que os dois tanques, eles descarregam água num tempo igual a 500 segundos. O que eu preciso saber, então, qual que é o volume do tanque? Esse tanque aqui, ele é cúbico com a aresta de 2 metros. Como que eu faço o volume do cubo? Volume do cubo vai ser a aresta ao cubo, não é assim?
aresta elevada ao cubo. Então, o que vai ser a vazão volumétrica em 1? Vai ser 2 ao cubo dividido por 500 segundos. Então, se a gente faz assim, 2... Peraí. Aqui vai ficar metros cúbicos. E a vazão em 2, a vazão volumétrica em 2, ela vai ser o quê? 4, que é a aresta, o volume 4 ao cubo, dividido pelo tempo, que é 500 segundos. Então, 2 ao cubo por 500 dá quanto? 0,016 metros cúbicos por segundo. E o 4 ao cubo dividido por 500 vai ser igual a 0,128 metros cúbicos por segundo. Só a gente substituir. Nossa velocidade lá na seção A vai ser igual a vazão volumétrica 1, que é 0,016, mais a vazão volumétrica em 2, que é 0,128, dividido pela área, que é 45 centímetros quadrados. 45 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se a gente sabe isso aqui, a gente consegue determinar qual que é o valor da velocidade. Dividido por 45 vezes 10 elevado a menos 4. 0,45 metros por segundo. Essa é a velocidade da nossa água lá na seção A, ok? Ok. Então, gente, quando a gente quer a equação da continuidade, independente de quantas entradas e quantas saídas que a gente vai ter, o que a gente tem sempre que lembrar? Que a quantidade, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que vai sair. Sempre a gente vai estar trabalhando com a equação da continuidade. A vazão que vai entrar no sistema, ela vai ter que ser igual à vazão que vai sair daquele sistema. Se o fluido for incompressível, a minha vazão volumétrica na seção de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica na seção de saída. Por que isso? Independente de quantas entradas eu tenho, se eu tenho, por exemplo, esse tipo de tubulação, que já foi questão de prova várias vezes, então, isso aqui já foi questão de prova. Eu posso colocar aqui como sendo seção 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que olhar. O que está entrando? Então, M.1 mais M.2 mais M.3 vai ser igual ao que está saindo. M.4 mais M.5. Ok? Simples assim. E aí, na semana que vem, a gente vai voltar